Se o seu problema na matemática é regra de sinal, mais com menos, menos com mais, menos com menos, vem comigo que a gente vai resolver isso hoje. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender e lembrar é que as regras de sinais só se aplicam para os seguintes casos: na multiplicação, na divisão e para retirar os parênteses, e isso é muito importante nessa regra. A gente sabe que mais com mais dá mais, a gente sabe que menos com menos dá mais, a gente sabe que mais com menos dá menos e que menos com mais dá menos. Mas quando a gente vai aplicar isso? Somente na multiplicação, na divisão e para retirar dos parênteses. Olha esse caso aqui, pessoal. Menos 3 vezes menos 4. Nós temos dois algarismos negativos aqui e uma operação de multiplicação. Aplica a regra de sinal? Claro que aplica. E qual é a regra de sinal? Menos com menos. É isso que a gente faz primeiro. Menos com menos tem multiplicação. Menos com menos é mais. 3 vezes 4 é 12. Nesse segundo caso aqui, nós temos que 3 não tem sinal, Sandro, mas quando não tem sinal na matemática, ele é positivo, então esse é um número positivo. 3 vezes tem multiplicação, menos 4. Regra de sinal? Sim, tem multiplicação. 3, positivo, vezes menos 4, positivo. A primeira coisa que você vai fazer. Positivo com negativo, olha aqui, ó, positivo com negativo é negativo. 3 vezes 4 é 12. Nesse outro caso aqui, não tem parênteses, não tem nada, a gente tem um menos 3 vezes 4. Isso é uma conta, isso é uma subtração, isso é uma multiplicação de um número negativo com um número positivo. É multiplicação? É! Então aplica a regra de sinal. Sim, aplica. Menos com mais, olha aqui, ó, menos, esse 4 é positivo, mas ele não tem sinal. Quando não tem sinal, na matemática, o número é positivo. Menos com mais é menos. Então, a gente já vai ali e coloca o nosso sinal de menos. 3 vezes 4 é 12. Isso daqui que eu coloquei, eu estou dizendo que isso daqui é diferente disso. Menos 3 menos 4, agora está fácil, Sandro. Menos com menos é mais. Ah, que legal, mas tem aqui multiplicação? Não. Tem divisão ali? Não. Nós precisamos tirar alguma coisa dos parênteses? Não. Então, nesse caso aqui, não se aplica a regra de sinal. O que nós temos aqui? Simplesmente dois números negativos. Olha isso daqui, ó. Menos 3, eu já falei numa outra aula, é importante que vocês acompanhem o canal e vejam as aulas, que a gente vai falar como se a gente tivesse uma dívida na cantina. Eu tenho lá uma dívida na cantina de 3. Aí no outro dia eu fui lá e eu não paguei nada, eu fui lá e fiz outra dívida. Eu recebo troco, eu deixo de dever, eu continuo devendo e devendo mais, não é isso? Então, aqui eu continuo devendo? Sim. É dívida? É. Então, eu já coloco lá o sinal de negativo. Se é dívida, é negativo. Agora, a minha dívida aumentou, ela era de 3, eu peguei ainda mais 4, eu fiquei devendo na cantina 7. Então, isso é 7 negativo. No caso de baixo aqui, ó, menos 3 mais 4. Ah, Sandro, regra de sinal, menos com mais. A gente acabou de ver isso aqui. Tem multiplicação? Tem divisão? Preciso retirar alguma coisa dos parênteses? Não. Então, não se aplica regra de sinal. Eu devo na cantina 3, porque é negativo. Meu pai me deu 4 para ir lá pagar. Eu paguei a minha dívida? Paguei. Fiquei ainda com troco? Fiquei. Então, ele é positivo o resultado. Quanto positivo? Se eu devia 3 e paguei 4, é 1 positivo. Aqui, ó, 3 menos 4. Eu tenho um número positivo, porque esse 3 não aparece o sinal. Quando não aparece sinal, o número é positivo. Então, como que a gente vai pensar aqui? Aplica a regra de sinal? Positivo com negativo igual a negativo? Não, não aplica a regra de sinal. Coincidentemente, aqui vai dar um resultado negativo, mas não por causa da regra de sinal. Porque aqui tem multiplicação, tem divisão? Retiramos alguma coisa dos parênteses? Não, então não se aplica a regra de sinal. A gente vai pensar exatamente na cantina da escola aqui. Eu devo lá na cantina 4, porque o 4 é negativo. Meu pai me deu para pagar 3. Eu fui lá, devia 4 com 3 reais para pagar. Eu consegui pagar minha dívida?
Não. Eu fiquei devendo ainda? Fiquei. Eu já coloco um sinal de negativo aqui. Quanto que eu fiquei devendo, então? Se eu devia 4 e paguei 3, eu fiquei devendo na cantina 1. Agora com a aplicação de regra de sinal. Então, aqui a gente tem, antes dos parênteses, um sinal negativo. Menos com menos que está lá dentro do parênteses, para a gente tirar esse 3 de dentro do parênteses, menos com menos dá mais. Mais quanto? O próprio 3. Vezes, mantemos dentro do parênteses o menos 4. E agora, um número positivo multiplicado por um número negativo. Aplicamos a regra de sinal? Sim. E é positivo com negativo. Positivo com negativo, a gente já sabe ali que dá negativo. Negativo quanto? 3 vezes 4, simplesmente faz a conta. Nesse caso aqui, nós temos um menos 3, menos 4 dentro do parênteses. Aplicamos regras de sinal nesses dois números negativos aqui. Qual a pergunta você tem que fazer? Tem multiplicação? Não. Tem divisão? Não. Eu vou retirar do parênteses depois. Agora eu estou retirando do parênteses? Não. Então não aplica a regra de sinal. Vamos aplicar aqui a ideia da cantina, que eu tenho uma dívida na cantina de 3. Fui lá, paguei alguma coisa? Não, fiz outra dívida. Eu vou ficar devendo ou vou receber alguma coisa? Eu vou ficar devendo. Então o sinal é negativo. A gente mantém o sinal de fora do parênteses e dentro do parênteses o sinal é negativo. Negativo quanto? Se eu tinha uma dívida de 3, fiz outra de 4, eu fiquei devendo na cantina 7. Agora a gente aplica a regra de sinal, porque a gente quer retirar esse número de dentro do parêntese. Menos com menos dá mais. Mais o quê? Mais 7. Nesse caso aqui, a gente tem menos 3 menos menos 4. Aplicamos a regra de sinal só para tirar do parênteses. E a gente pode pensar o seguinte, esse 3 ele vai sair do parênteses. Aqui fora, quando não apresenta sinal, supostamente nós temos um positivo. Positivo com negativo continua negativo. Então, simplesmente a gente tira esse menos 3 com o sinal que ele estava lá dentro. Aqui agora, ó, esse sinal negativo só vai dar influência para esse menos 4. Menos com menos dá mais. Mais quanto? Mais 4. Nesse caso aqui agora, menos 3 mais 4. Aplicamos regra de sinal positivo? Não, tem multiplicação agora? Não, tem divisão? Não tem, lembra disso. É só a regra da cantina. Eu devo na cantina 3. Meu pai me deu para pagar 4. Eu fui lá e paguei a cantina. Eu consegui pagar tudo? Paguei. Eu sobrei e fiquei ainda com troco? Fiquei. Se eu fiquei com troco, eu já coloco o meu positivo aqui. Positivo quanto? Se eu devia 3 e levei 4 para pagar, eu paguei a minha dívida e ainda fiquei com 1. Pessoal, é isso. Diante da dúvida, faz a pergunta. Tem multiplicação? Não. Tem divisão? Tenho que tirar alguma coisa de dentro do parênteses? Se não, não tem regra de sinal. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve, aciona o sininho. Tamo junto. Valeu, galera!